Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós daremos prosseguimento à leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na terceira parte, que trata dos processos nos tribunais. Nós vimos diversos elementos como os recursos, alguns incidentes, algumas ações autônomas. E vamos, no vídeo de hoje, concluir o que nós começamos na aula passada, que é a consideração, a análise a respeito das súmulas vinculantes. Então vamos lá, a disciplina infraconstitucional da súmula vinculante. A Lei 11.417 de 2006 regulamentou o artigo 103A da Constituição Federal, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante. Em grande medida, a Lei 11.417 de 2006 apenas reitera normas que já existem no ordenamento constitucional da matéria. Por outro lado, o projeto de que surgiu tal lei originou-se no Senado, mas diversas disposições da lei foram aprovadas apenas na Câmara dos Deputados, mediante emendas ao projeto aprovado no Senado, que não foram meramente de redação, ou seja, emendas que concretamente alteraram o teor do projeto. Isso implica uma inconstitucionalidade formal dessas disposições, por ofensa ao parágrafo único do artigo 65 da Constituição. De todo modo, a seguir destacam-se as disposições que constituem alguma novidade, seja complemento ou especificação em relação às regras constitucionais sobre o tema. Primeira novidade: quando a proposta de súmula vinculante não tiver sido formulada pelo próprio PGR, Procurador-Geral da República, ele será chamado a dar seu parecer sobre a questão. Artigo 2º, parágrafo 2º da Lei da Súmula Vinculante. Sempre que eu falo a Lei da Súmula Vinculante, é a Lei 11.417 de 2006, para não ficar repetitivo. A linha B, segunda novidade. Não apenas a edição da súmula depende do voto de 2/3 dos integrantes do Supremo em sessão plenária, mas também esse quórum é exigido para sua revisão e cancelamento. Artigo 2º, parágrafo 3º da Lei da Súmula Vinculante. Terceira novidade: aprovada a edição, cancelamento ou revisão da súmula em 10 dias, contados da sessão em que isso ocorrer, será publicado o respectivo enunciado no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, em sessão especial de ambos. Artigo 2º, parágrafo 4º da Lei da Súmula Vinculante. Pretende-se assim conferir uma ampla publicidade à súmula, à sua revisão e ao seu cancelamento. Quarta novidade: tem legitimidade para requerer a edição, a revisão ou o cancelamento da súmula o Presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o Defensor Público-Geral da União, partido político com representação no Congresso Nacional, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Até aqui são os legitimados da ADIM, das ações diretas. Agora vem as novidades. A mesa de Assembleia Legislativa da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado ou do Distrito Federal, os tribunais superiores, os tribunais de justiça de estados,
ou do Distrito Federal e Territórios, assim como os tribunais regionais federais, ou tribunais marítimos regionais, ou tribunais regionais do trabalho, os tribunais regionais eleitorais e os tribunais militares. Artigo 3º, incisos 1º a 11 da respectiva lei. Com exceção dos indicados nos incisos 6 e 11, os demais coincidem com os legitimados para a ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, foi a própria Constituição que determinou que esses detivessem legitimidade, ao menos para a revisão e o cancelamento da súmula. Próxima novidade: o município está legitimado para requerer incidentalmente ao processo de que seja parte a edição, revisão ou cancelamento de súmula. Isso, contudo, não implicará a suspensão do processo. Aliás, tal suspensão jamais ocorre, mesmo quando o pleito é feito por qualquer dos demais legitimados. Note-se, então, que já há uma diferença entre essa legitimidade do município e a dos demais. Já os legitimados indicados na linha D, acima, não precisam formular necessariamente seu requerimento a partir de um processo em curso. Podem fazê-lo autonomamente. Próxima novidade, a linha F. Mediante decisão irrecorrível do relator, terceiros podem ser admitidos a manifestar-se no procedimento da proposta da edição, revisão ou cancelamento da súmula. A lei não especifica qual o requisito para a participação desses terceiros. É razoável a interpretação no sentido de que tal regra equivale àquela que, nos processos de controle direto de constitucionalidade, permite a manifestação de terceiros que demonstrem uma especial legitimidade e qualificação para colaborar com subsídios na definição da questão. A súmula vinculante terá eficácia imediata, mas o STF, também por decisão de 2/3 de seus membros, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse público, poderá modular os efeitos dela, restringindo-os de modo que não abranjam certos casos. Um exemplo trazido do direito estrangeiro: edita-se uma súmula acerca da inexigibilidade de determinada taxa municipal, mas ressalva-se que seus efeitos vinculantes não atingirão os casos em que já houve pagamento sem contestação da taxa, ou determinando que tais efeitos só ocorram a partir de determinado momento. Trata-se de mecanismo também previsto nas ações diretas de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental. Outra novidade: se for revogada ou modificada a lei em que se fundou a súmula vinculante, o STF, de ofício ou a requerimento de algum dos legitimados, promoverá sua revisão ou cancelamento, conforme o caso. A pendência do exame da proposta de edição, cancelamento ou revisão da súmula vinculante não dá ensejo à suspensão dos processos em que se discuta a mesma questão. Outra novidade: conforme previsto na Constituição, cabe reclamação contra a decisão judicial ou ato administrativo que contrariem, neguem vigência ou apliquem indevidamente a súmula vinculante. Artigo 102-A, inciso I, e artigo 103-A, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 7º, caput, da Lei 11.417 de 2006, reitera essa previsão e ainda ressalva que o emprego da reclamação não impede nem prejudica o manejo dos recursos ou outros meios de impugnação cabíveis no caso. No CPC de 2015, reafirma-se o cabimento da reclamação por inobservância à súmula vinculante, no inciso 3º do artigo 988, com redação que foi dada pela Lei 13.256 de 2016. Quando se tratar de omissão ou ato administrativo, porém, a reclamação apenas poderá ser formulada depois de esgotadas as vias administrativas de ataque ao ato. Note-se que, para o manejo de ações judiciais contra atos administrativos, não se exige o esgotamento das vias administrativas. A Constituição anterior estabelecia que a lei infraconstitucional poderia estabelecer esse condicionamento para o acesso à justiça, o que não foi seguido pela Constituição de 88. Então, por exemplo, diante de um ato administrativo violador da súmula vinculante, o particular pode desde logo entrar com uma ação judicial para impugná-lo, mandado de segurança, ação de procedimento ordinário, etc., sem antes ter de promover todos os recursos administrativos cabíveis. Todavia, se pretender valer-se da reclamação,
apenas poderá fazê-lo depois de haver tentado corrigir o ato administrativo mediante todos os recursos administrativos admissíveis. O julgamento de procedência da reclamação pelo STF implicará a anulação do ato administrativo ou a cassação da decisão judicial, acompanhada da determinação, conforme o caso, de que outra decisão seja proferida aplicando a súmula. Caso a decisão anterior tenha sido errada por contrariá-la ou negar-lhe vigência, ou não, caso o erro da decisão anterior tenha residido na indevida aplicação da súmula. Por fim, a lei estabelece ainda alterações na Lei 9784 de 99, que regula o processo administrativo federal. A fim de dar operacionalidade e eficácia ao caráter vinculante da súmula, inclusive, se o administrador público, nos casos repetitivos, não adequar suas decisões seguintes, aquilo que o STF já estabeleceu na súmula, ele será responsabilizado pessoalmente na esfera civil, administrativa e penal. É o que prevê o artigo 64b dessa Lei 9784 de 99, acrescido pela Lei da Súmula Vinculante 11417 de 2006. As normas do regimento interno do STF e a garantia do contraditório. As 3 primeiras súmulas vinculantes foram objeto de um procedimento específico público, mas nelas negou-se peremptoriamente o direito à participação em contraditório de quaisquer setores representativos da sociedade civil, inclusive de entidades que teriam representatividade e preparo para contribuir como amicus curiae. Segundo o entendimento da maioria do plenário, quando proposta a sua edição pelo próprio Supremo Tribunal Federal, o procedimento subsequente seria meramente administrativo, não se franqueando a participação dos jurisdicionados em regime de contraditório. Entre a 4ª e a 13ª súmulas vinculantes, a simplificação foi levada a extremos. Nem mesmo se estabeleceu qualquer procedimento formal ou anúncio prévio de que se deliberaria sobre a criação de uma súmula vinculante. Simplesmente sua edição foi proposta e aprovada como um simples capítulo no bojo do julgamento de recursos extraordinários por amostragem, ouvindo-se apenas na própria sessão o órgão da Procuradoria-Geral da República lá presente. A Resolução 388 de 2008 do STF pôs fim no expediente de aprovação instantânea e não previamente anunciada de súmulas vinculantes. As diretrizes nela previstas foram depois reproduzidas pela Emenda Regimental número 46 de 2011, que estabeleceu as regras atuais previstas entre os artigos 354-A e 354-G do Regimento Interno do STF. A partir de então, ficou claramente definido um procedimento que, embora sendo bastante simplificado e célere, desenvolve-se por via eletrônica, não apenas assegura a observância do contraditório, como também constitui uma sede própria e adequada para uma decisão ponderada sobre o tema. Todas as propostas de criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante, provenham elas do próprio tribunal ou de outros legitimados, devem ser publicadas no Diário da Justiça, com abertura de prazo de 5 dias para a manifestação de interessados. Viabiliza-se, assim, a participação de terceiros revestidos de aptidão em contribuir para o debate da questão, como amicus curiae. Essa possibilidade, uma imposição da garantia constitucional do contraditório, de resto expressamente consagrada na Lei 11417 de 2006, em seu artigo 3º, parágrafo 2º, que disciplinou a súmula vinculante, não vinha sendo observado conforme apontado acima. A seguir, ouve-se a Procuradoria-Geral da República. Depois disso, a proposta deve passar pela Comissão de Jurisprudência do Tribunal. A seguir, é encaminhada aos demais ministros. Somente depois dessas etapas prévias, a proposta é remetida à sessão plenária, na qual também se poderá franquear a manifestação oral da Procuradoria-Geral da República e de amicus curiae. O artigo 354-E do Regimento Interno do STF veicula uma aparente exceção a essa sistemática. Aspas. A proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante poderá versar sobre questão com repercussão geral reconhecida, caso em que poderá ser apresentada por qualquer ministro logo após o julgamento de mérito do processo para deliberação imediata do Tribunal Pleno na mesma sessão. Mas, nesse caso, todo o exercício do contraditório em termos similares aos acima indicados já deverá ser desenvolvido por ocasião da própria discussão da tese,
no procedimento do recurso com repercussão geral reconhecida. A rigor, o dispositivo pretende referir-se não à repercussão geral considerada em si mesma, mas ao procedimento de julgamento de recursos extraordinários repetitivos. Tendo-se em vista, inclusive, a potencialidade de edição de súmula vinculante. A tramitação da proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula deve-se dar sob a forma eletrônica, e as informações correspondentes ficarão disponíveis aos interessados no site do Supremo Tribunal Federal na internet, como se extrai do artigo 354-G do Regimento Interno do STF. Com isso a gente conclui a análise da súmula vinculante. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui e vamos tratar a partir do próximo vídeo do incidente de arguição de inconstitucionalidade, que também é mais um dos procedimentos que se desenvolvem no tribunal. Então, meus amigos, por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.